Viu só? Falei que ia ser bem rapidinho. E chegou a hora de prestigiar a proposta de atividade de matemática sobre potenciação e radiciação. Isso, Gabriel. Essa proposta foi desenvolvida pela professora Priscila e é direcionada principalmente para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Lembrando que essa atividade de matemática tem como base as sequências didáticas propostas pelo programa Aprender Sempre da SME Goiânia, com base no DCJ ampliado. Pessoal, a potenciação é uma operação matemática que representa uma multiplicação com fatores iguais. E a radiciação é a operação inversa da potenciação. Através dela, podemos descobrir a medida do lado de uma região quadrada, sabendo o valor de sua área. Então, vamos assistir ao vídeo da professora Priscila sobre potenciação e radiciação. Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Carmen e a videoaula é sobre potenciação e radiciação. Você sabe como descobrir a medida do lado de um quadrado conhecendo sua área? Sabe a relação existente entre a potenciação e a radiciação? O que é potenciação? Para melhorar seu condicionamento físico, Aline decidiu começar um treino dando 2 voltas na praça em frente à sua casa. A cada semana, ela dobrará o número de voltas. Quantas voltas ela dará na 5ª semana? Vamos fazer uma tabela completando o número de voltas na pista a cada semana. Na primeira semana, serão 2 voltas. Na segunda semana, 2 vezes 2, 4 voltas. Na terceira semana, 2 vezes 2 vezes 2, 8 voltas. Na 4ª semana, 16 voltas. Quantas voltas serão na 5ª semana? Continuando o raciocínio da tabela, temos que na 5ª semana, vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Portanto, na 5ª semana, Aline dará 32 voltas. Observe que nesse exemplo temos uma multiplicação com fatores iguais. Essa multiplicação com fatores iguais pode ser representada na forma de potência. Neste caso, como são 5 vezes que o número 2 está multiplicando, colocamos esse 5 em cima, que chamamos de expoente. E o 2, que é o número que multiplica, chamamos de base. Então, o número 2 é a base dessa multiplicação e o número 5 é a quantidade de fatores exposto por essa operação, o expoente. Essa multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado potência. Veja, 5 vezes 5 é igual a 5 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 25. Aqui temos a potenciação, a potência, onde o 5 é a base e o 2 é o expoente, e este é o resultado da potência de 5. Potências de base 10. As potências são muito utilizadas para representar números grandes. Então, as potências são uma forma resumida e simplificada de representar esses números grandes com muitos zeros. Observe que a quantidade de zeros determina o valor do expoente. 10 elevado à 9ª potência, porque esse número tem 9 zeros. 10 elevado à 6ª potência, porque esse número tem 6 zeros. Da mesma forma, o número 1 trilhão pode ser representado, como tem 12 zeros, como 10 elevado à 12ª potência. Agora, vamos ver um pouco sobre as propriedades da potenciação. Produto de potências de mesma base. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à 4ª potência. É uma multiplicação, ou seja, produto, de potências cuja base é a mesma, base 2. 2 elevado ao cubo fica com 3 fatores.
2 elevado à quarta potência fica com 4 fatores. Juntando todos os fatores, podemos escrever como uma única potência de expoente 7. Outro modo de fazer seria apenas somar os expoentes. Então, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência é o mesmo que 2 elevado a 3 mais 4, que é 2 elevado à sétima potência. Observe, então, que para multiplicar potências de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Outro exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo vezes 5 é igual a 5 elevado a 2 mais 3 mais 1, que é igual a 5 elevado à sexta potência. Lembre-se que 5 é o mesmo que 5 elevado a 1, 4 é igual a 4 elevado a 1 e assim por diante. Divisão de potências de mesma base. Da mesma forma, vamos ver quantos fatores vamos ficar. Aqui, temos 2 elevado à quinta potência, então são 5 fatores. 2 elevado ao quadrado, então são 2 fatores. Escrevendo essa divisão na forma de fração, podemos simplificar 2 simplificado por 2, 2 simplificado por 2. Vamos ficar com apenas 3 fatores, que é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Outro modo, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 5 menos 2, que é 2 elevado ao cubo. Observe que para dividir potências de bases iguais não nulas, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Veja outro exemplo. 5 elevado ao cubo dividido por 5, lembrando que quando não tem expoente, o expoente na verdade é 1, é igual a 5 elevado a 3 menos 1, que é igual a 5 elevado ao quadrado. Agora vamos ver a propriedade potência de uma potência. Lembre-se que todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado é o mesmo que 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Somando os expoentes, usando a propriedade que aprendemos anteriormente, ficaremos com 3 mais 3, que é 6. Então, isso é o mesmo que 3 elevado à sexta potência. Porém, podemos observar que 6 também é o resultado da multiplicação de 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, 3 elevado à sexta potência. Para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Veja outro exemplo. 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado elevado à quinta potência é igual a 5 elevado a 3 vezes 2 vezes 5, que é igual a 5 elevado à trigésima potência. Potência de números fracionários. Sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Assim, segue que, se eu elevar o número a sobre b a n, eu tenho que repetir este número a sobre b n vezes multiplicando. É o mesmo que elevar a ao expoente n e b ao mesmo expoente n. Um exemplo, 3 quartos elevado ao quadrado, basta fazer 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9 e 4 elevado ao quadrado é 16. Potência com expoente negativo. A definição da potenciação de números racionais com expoentes inteiros negativos é: um número a sobre b elevado a menos n, o negativo significa que eu quero o inverso desse número, ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador.
Então, vamos ficar com b sobre a elevado a n, que já vimos que é b elevado a n sobre a elevado a n. Um exemplo, 3/4 elevado a menos 2 é o mesmo que 4/3, o inverso de 3/4, elevado ao quadrado. Vai ser 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é igual a 16 nonos. Agora vamos falar sobre a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Observe. Vamos ver esse exemplo. A área de um terreno quadrado é de 64 metros quadrados. Qual a medida de cada lado desse terreno? Se a área é 64 metros quadrados e sabemos que a área de um quadrado é calculada multiplicando lado vezes lado, ou seja, elevando o lado ao quadrado, precisamos descobrir qual número que elevado ao quadrado é igual a 64. Chamamos isso de raiz quadrada de 64, que é 8, porque 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, é igual a 64. Então, cada lado desse terreno tem 8 metros. Então, a raiz enésima de um número A é igual a B, onde N chamamos de índice. A é o radicando e B é a raiz. Quando o índice é 2, não precisamos escrevê-lo. Então, ao invés de colocar este 2 no índice, basta escrever raiz de A. Sabemos que estamos falando da raiz quadrada de A. As raízes também podem ser escritas na forma de potência, com expoente fracionário. Raiz enésima de A elevado a P é o mesmo que A elevado a P sobre N. Um exemplo, raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado é igual a 4 elevado a 2/3. Pessoal, essa foi a videoaula sobre potenciação e radiciação. Espero que vocês acessem o portal Conexão Escola, façam uma atividade e até mais! Que proposta de atividade interessante, né, Gabriel? Realmente, muito bom, hein? E agora, pessoal, infelizmente, acabou, né? Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Lembrando que o que a gente viu hoje na TV está disponível no portal Conexão Escola lá na internet e o endereço é www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. O endereço está aparecendo aqui na telinha, junto com o QR Code. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, gente!